que é que tu sentes, Paulo, quando estamos aqui neste sítio do Porto, estamos próximos do Portão 1, olhando para isto tudo? Uau! Muita transformação. Sejam todas e todos bem-vindos ao Extraordinários, o podcast da MPDC que conta as histórias e partilha conhecimento sobre o Porto de Maputo através das suas pessoas. O meu nome é Soraya Abdullah e hoje estou com uma pessoa que conhece cada palmo físico do Porto. Ele esteve envolvido desde o primeiro minuto da reabilitação, eu diria até desde o primeiro minuto da concessão. E é um testemunho vivo da enorme transformação física que se operou aqui dentro. Ele não gosta muito de aparecer a falar sobre o seu trabalho, gosta que o seu trabalho fale por si. E por isso não foi fácil tê-lo aqui, mas temos a certeza que tem muitas histórias para partilhar. Olá, Paulo. Olá, Soraya. Conta-nos lá como é que chegaste aqui ao Porto de Maputo em 2003. Muito bem. Bom, se calhar a minha história com o Porto tenha começado um pouco antes. Um pouco, se calhar já passam 37 anos. Então, primeiro como estudante e depois, mais tarde, junto-me à equipe do MPDC, em 2003, respondendo a uma solicitação para participar da equipe que foi contratado, o consultor que foi contratado para reabilitar e fazer o acompanhamento das obras do MPDC. Então, esta é que foi a forma de me juntar à equipe dos Extraordinários, à equipe do MPDC, em 2003, como consultor, e depois em 2004 é que integro a equipa do MPDC. Foste buscado, portanto. Fui buscado, exatamente, exatamente. Ok. E depois disso passaste por muitas posições aqui dentro do Porto. Sim, passei primeiro como engenheiro de manutenção do Porto, portanto da infraestrutura portuária, fazia parte daquilo que era a minha formação, a Engenharia Marítima de Construção Civil, e o local onde eu devia ser afetado tinha que ser mesmo a área da manutenção da infraestrutura portuária. Então comecei pela manutenção, depois como o gestor da área de engenharia, e mais tarde, é que assumo o papel de diretor da Autoridade Portuária. Depois disto surgiram outros desafios, porque era importante que o MPDC, com a experiência que já tinha ganho parte dos seus técnicos, que começássemos a assumir e a fazer o acompanhamento das nossas obras. Então fui convidado para acompanhar o projeto o acompanhamento da dragagem capital de 2016 e porque não podia fazer as duas coisas, prestar o trabalho, a posição de diretor da autoridade portuária, assim passei para a gestão de projetos e nessa altura integrei ou fiz o acompanhamento da dragagem. E desde então assumi também a componente do portfólio de projetos e desenvolvimento de negócios do MPDC. Que é o que ainda fazes hoje em dia. Exatamente. Nós já vamos falar da dragagem aturadamente, que eu acho que é um tema que vale a pena explorar, mas eu queria ir um pouco para trás, porque tu disseste-me que o Porto de Maputo entrou na tua vida antes sequer de vir trabalhar aqui dentro. Trabalhaste em corredores de desenvolvimento, que são super importantes quando falamos também sobre portos. Explica lá um bocadinho, porque eu acho que é necessário as pessoas saberem o que é que são corredores de desenvolvimento. Bem, os corredores de desenvolvimento, eu vou tentar arranjar uma forma
mais sumarizada, de descrever o que é um corredor de desenvolvimento. Portanto, nós temos que olhar para uma área geográfica estratégica e que tenha como propósito de promover o comércio, assim como o desenvolvimento de uma determinada região. Eu olho para 5 conceitos que é preciso defini-los, né? Que é a localização geográfica, a promoção dos investimentos e também a sustentabilidade. É preciso que olhemos para a componente da sustentabilidade desta região geográfica que me referi. E depois a identificação dos recursos que possam também promover o crescimento económico desta região. E quais são os corredores de desenvolvimento que estão associados ao Porto de Maputo? No caso do Porto de Maputo, temos o corredor de desenvolvimento de Maputo, portanto, que conecta ou liga o Porto de Maputo às áreas, aos polos de desenvolvimento da região sul do país. Eu estou a falar da região da África do Sul, tanto Limpopo, Mpumalanga e o KwaZulu-Natal. Portanto, este é o corredor que alimenta o Porto de Maputo. Que muita gente não sabe que a N4 nasceu por causa do Porto. Exato. Yeah. E quando falamos desta região estratégica, né, geográfica estratégica, falamos de uma estrada e falamos também da ferrovia, né, que são as infraestruturas que também alavancam, portanto, são elementos catalisadores para o desenvolvimento deste corredor. Então, a estrada era o elemento fundamental que ia garantir a conectividade entre o Porto de Maputo e a região industrial da África do Sul e a região que alimenta, do ponto de vista de cargas, ao Porto de Maputo. Ok. Estradas, ferrovias, mas sabemos que um porto, para se crescer e desenvolver, precisa de muitas outras coisas. Tu foste responsável, lideraste vários processos que vieram a ser depois estar na base da concepção, não de mas 2 planos diretores, certo? Certo, sim. O que é um plano diretor? Porque eu sinto que temos que explicar estas coisas em detalhe. O que é um plano diretor e exatamente qual foi o teu papel no desenho destes planos diretores? Exato. Bom, o plano diretor eu definiria como um documento que apoia, portanto, a gestão de uma certa entidade, assim como o desenvolvimento das atividades, neste caso específico do Porto, não é? Portanto, seria uma ferramenta que é usada para a gestão e desenvolvimento das atividades. Um plano diretor também define aquilo que são as diretrizes que ditarão, portanto, o crescimento do ponto de vista infraestrutural. Olhamos também para a componente da gestão dos espaços e também olharia também para a operação em si, a operação portuária e a segurança portuária. Então, estes são os elementos fundamentais, uma definição muito breve. Mas eu ainda é mais profundo, que é olhar para os 5 elementos que também, de forma objetiva, definem um plano diretor. Portanto, eu falei da organização dos espaços. O Porto deve ter definidas áreas destinadas para o armazenamento, a descarga, assim como a zona de atracação dos navios. Depois, temos que olhar para a componente da infraestrutura, que é o planeamento da infraestrutura para responder à demanda da carga que é recebida. Olhar também para, quando falamos da infraestrutura, estamos a falar das estradas, estamos a falar da ferrovia, exato. Depois temos que olhar para a componente da sustentabilidade. É preciso promover ou definir aquilo que seriam os impactos, portanto, minimizar os impactos ambientais decorrentes da operação portuária.
Falamos da segurança, temos que olhar para a segurança de bens e pessoas que, tanto, operam no ambiente portuário. Portanto, diria que estes são os elementos que nós devemos tomar em consideração quando desenvolvemos um plano diretor. Paulo, quando pegaste no primeiro plano diretor em 2010, sentiste que era muito ambicioso? O que é que tu sentias na altura? Achavas que era possível torná-lo uma realidade? Foi, não tanto, porque nós olhamos para vários cenários, não é? Quando se desenha um plano diretor, também olham-se para as opções e cenários. Olhamos também para os elementos que nós podemos controlar, mas também tem os elementos fora do nosso controle. Mas devo dizer que sim, havia uma crença que era possível alcançar aquele objetivo, que é a transformação de um porto com aquela capacidade, porque no início da concessão as coisas aconteceram. Houve uma mudança do que era o porto antes em relação ao que em 2010 o porto já tinha, exato. O que é que tu sentes, Paulo, quando estamos aqui neste sítio do Porto, estamos próximos do Portão 1, olhando para isto tudo? Uau! Muita transformação. Este local, para além de ter sido no passado umas chambas, onde aqui nesta zona algumas comunidades entravam para tirar a sucata, né? Tentar fazer um pouco de dinheiro, com as coisas que ficavam aqui, porque o limite da área concessionada, o porto, encontrava-se próximo da báscula 2. Para sair do papel, o que é que se faz? Como é que se começa? Sim, há uma equipe que tem que ser formada, obviamente. O plano diretor envolve a contribuição de vários setores da organização. Começaria por olhar para a componente do estudo do mercado, que é preciso identificar aquilo que é a oferta da carga que vai justificar o investimento na infraestrutura. Então, o estudo de mercado é o ponto de partida, aí temos o input do pessoal da área comercial. Depois temos a componente do dimensionamento da infraestrutura para a recepção deste volume de carga. É preciso olhar para os impactos gerados por este crescimento do porto. Tínhamos falado na definição de um plano diretor, que é olhar para a componente ambiental, portanto a sustentabilidade. Olhamos também para a componente operacional, que é preciso identificar que meios é que devem ser adquiridos ou investidos para operar esta carga. Portanto, o pessoal operacional também tem a sua contribuição. Falei já da área ambiental, sim, a equipe do ambiente deve avaliar os riscos associados ao manuseamento desta carga. Olhamos também para a componente da segurança, que também está associada, já teria-me referido, está associada à segurança de bens e pessoas, a proteção, portanto, da equipe que fará este exercício. A componente do HR também é fundamental. O porto é feito de pessoas e é preciso garantir que, para o sucesso deste crescimento, é preciso formar as pessoas, é preciso contratá-las e garantir que, a curto e médio prazo, haja mão de obra para fazer parte deste crescimento. Este porto para a frente. Exato. E de repente começaram uma série de obras no porto. Tirou-se o porto de sonho do papel, com uma série de desafios porque o porto tinha que continuar. Exato. Destas obras todas, Paulo, qual foi aquela ou aquelas que te marcaram mais, que te desafiaram mais? Eu aprendi uma vez de um filósofo que disse que depois
de se alcançar um objetivo, aquele deixa de ser importante e nós temos é que olhar para o próximo. Terei alguma dificuldade em olhar qual das obras é que foi importante, mas eu penso que uma que me marcou foi a dragagem capital, porque para além de ter sido uma parte da minha formação, a engenharia marítima, nunca tinha tido essa experiência de começar um projeto desta natureza do ponto zero, diria até o seu fim. Houve muitos desafios por causa da dimensão e complexidade do projeto. Então, eu iria eleger esse como um dos projetos que me marcou. O segundo foi o dos cais. A construção dos cais não acontece com muita regularidade ou muita frequência. Então, testemunhar um exercício desse, fazer parte de um projeto desta dimensão também é uma experiência marcante. Estou a falar dos cais 6, 7 e 8 e o cais 9 e mais alguns outros que foram feitos ao longo do Porto. A dragagem é interessante, não foi só marcante para ti. Eu lembro-me que a dragagem foi marcante para todas as pessoas que durante meses viram uma embarcação para a frente e para trás e não sabiam bem o que é que estava a fazer aquela embarcação aqui durante tanto tempo. É verdade. O que é uma dragagem? Para que é que serve uma dragagem? E já agora um pouco do histórico das nossas dragagens. Exato. Bom, eu vou primeiro definir, né, com a maior simplicidade o que é a dragagem. Nós imaginamos o mar como uma estrada que ela precisa de ser mantida e para poder suportar ou acomodar a navegação de navios de diversa dimensão é preciso que se crie essa estrada, é preciso que construa essa estrada. E neste caso, no mar, usam-se dragas para fazer esta estrada, que no fundo é uma escavação que deve ser feita ao longo da baía ou do canal, neste caso. Imaginemos uma máquina de aspirar, né, um aspirador, que é depositado no leito portanto, do canal e ele vai fazendo a sucção dos sedimentos que se encontram naquela faixa definida, né, que é a geometria do canal, para melhorar a transitabilidade e garantir a segurança dos navios. Então, esse exercício é feito, e como vimos, não é, de um extremo para o outro, né? Começa e pode levar dias até que atinja a profundidade adequada e definida para a navegação, tanto segura. A dragagem capital a que te referiste foi de quantos metros para quantos? Portanto, o Porto começou com uma profundidade de 9.4 e a primeira dragagem foi feita em 2000, portanto, estou a falar das capitais, não é? Sim, claro. Foi feita em 2011, que alterou a profundidade de 9.4 para menos 11, e depois há outra mais recente, que foi feita entre 2016 e 2017, que alterou mais uma vez a profundidade do canal, dos 11 metros para uma profundidade progressiva ou evolutiva de 13,5 para 14,4 metros. Ok. E a segunda obra que me falaste foi dos cais. Podes dar-nos um bocadinho mais de detalhe? Sim, no caso dos cais, depois de ter sido feita o aprofundamento do canal, era preciso consolidar estes investimentos, não fazia sentido aprofundar o canal e manter os cais a uma profundidade que não permitisse a atracação segura dos navios. Portanto, este projeto já estava também previsto no âmbito do plano diretor do Porto. Então, a reabilitação do cais teve como objetivo responder ao aumento do tamanho dos navios que se fariam ao Porto de Maputo e também fortificar, porque os cais já estavam com um estado degradado, que não permitia também manusear algumas cargas de forma segura. Então,
Este projeto começou no ano 2018 e concluído em 2022, depois do Covid. Então, para dizer que com esta reabilitação, o Porto passou a ter cais com um tempo de vida alongado, não é? E depois também com a capacidade de recepção dos navios e também uma profundidade que varia entre 15 metros e 16 metros. E isso já é visível no tipo de navios que recebemos, na carga que manuseamos? Já se consegue ver que benefícios é que foram trazidos por essas obras? Sim, se olharmos para o histórico do manuseamento dos volumes no Porto, há um acréscimo, há um aumento significativo do volume manuseado logo depois da dragagem. Portanto, nós acreditamos que este é o impacto positivo do investimento feito na dragagem, assim como nos cais. Paulo, nós ainda temos algumas obras por fazer, mas na verdade muito já está feito. Como é que o Porto continua a crescer, sendo que está circunscrito pelas fronteiras de uma cidade? Este é um desafio, porque o Porto, em algum momento, ou um Porto construído dentro de uma cidade deixa de ser elástico, não é? Então é preciso olhar para alguns aspectos de melhoria, vamos lá, na eficiência portuária, portanto, da operação portuária, de forma que a gente cresça sem aumentar de tamanho, não é? Então, e esta é uma das iniciativas que o MPDC tem estado a implementar, tem vindo a implementar, que é melhorar os seus tempos operacionais, como, por exemplo, o tempo de estadia da carga, o tempo de descarga, o tempo de processamento da carga, tanto no portão, e também influenciamos o processamento de alguns processos portuários a nível da fronteira, que é fora da área portuária, mas nós entendemos que é preciso que toda a cadeia logística tanto faça o seu papel ou contribua para o aumento da capacidade e volumes de manuseamento, tanto no Porto de Maputo. Então, esta é uma das ações que temos estado a fazer. A segunda seria mesmo olhar para uma expansão para uma zona verde, né? Greenfield, que exige que a gente comece a explorar as áreas novas, e não existindo é preciso ir ao mar. E neste caso... Os aterros, ganhar terra ao mar. Nós já fizemos isso até. Já fizemos, sim. O Porto, se formos a olhar o que o Porto era antes, estou a falar de 2003 até 2016, não é? Nós tivemos uma progressão, ou construímos cerca de 15 hectares, resultantes do aterro feito na zona depois do terminal de contentores. Mais a sua. Exato. E em termos ambientais, é possível fazer esses aterros sem prejudicar o ambiente? Sim, tal como dissemos, é preciso olhar para a componente da sustentabilidade, que é minimizar os impactos da atividade portuária ao ambiente. E nesse caso específico, todo o projeto que é feito no Porto é sujeito a um estudo de impacto ambiental, que é para avaliar quais são os riscos e como mitigá-los. E neste caso específico, sim, este estudo do aterro foi sujeito a uma avaliação do impacto, que é olhar para a preservação dos aspectos que têm a ver com a interação entre o ambiente marinho e o ambiente portuário. Então foi feito um estudo, sim. Foi uma proteção, uma muralha de proteção contra a erosão, e depois do aterro obedece-se o tempo de consolidação dos materiais para depois o uso. Então, esta infraestrutura que hoje vemos aqui, que é a central de expensão da carga não intrusiva, que é o Codumba, não existia também, né?
Mas mesmo esta zona onde estamos é relativamente recente. É de quando? 2023, portanto a ligação 2023. da banca, a banca número 8 para a estocagem do crómio foi também construído como uma das necessidades de responder ao mercado à procura de espaço para exportar o crómio. Então foi uma zona de terra, uma zona que era mar. Exatamente, uma parte era mar. Sim. Parte era mar. E este acesso também que faz a conexão entre a estrada principal e a banca. E a banca do crómio. E do nosso lado esquerdo foi tudo zona de aterro ganha ao mar. Correto. Com as obras de reabilitação dos cais do Porto de Maputo, usou-se material de construção, portanto os entulhos, para servirem de aterro e ganhar uma parte do mar e convertê-la em área para operação. E hoje temos aqui uma área de estocagem de minério. A construção do porto também obedeceu o mesmo processo. Portanto, o porto começou na zona de Porto de Pescas e foi progredindo em direção ao Matola. Inclusive aqui onde nós estamos, onde estamos hoje. Exatamente, o mar chegava até este ponto. Exato. E falaste de Greenfield. Há muita gente que acha que nós poderíamos crescer para a Catembe. E temos aqui a ponte atrás de nós. Isso é uma realidade, não é? Bom, tudo depende da demanda e um exercício que tem que ser feito sob o ponto de vista da viabilidade de aumentar o espaço portuário, explorando novas áreas. A área da Catembe faz parte da área da jurisdição portuária, decretada por lei, mas, tal como disse, se me pergunta se é possível, eu acho que é possível, sim. Havendo uma justificação de mercado, né? Suponhamos que o Porto receba mais carga, haja a procura de carga, nós temos é que procurar soluções para o manuseamento da carga ou então estabelecer áreas de apoio tanto à logística portuária. E o futuro do Porto, se tu tivesses que o definir, assim brevemente, em alguns aspectos, como é que tu achas que vai ser o Porto de Maputo nos próximos 20 anos? Sim, eu olho para um crescimento em direção à Matola, não é? Há um plano diretor que foi elaborado em 2021 e concluído em 2021, que também tem esta visão. É um sonho, é uma visão, também espelha um pouco disto, que o crescimento daqui a uns 20 anos estaríamos a olhar um Porto a crescer em direção à Matola, que iria permitir portanto, o estabelecimento de cargas de multipropósito, assim como áreas de apoio logístico à atividade portuária. E foi o sonho que nos trouxe até hoje em dia, onde nos encontramos, por isso é esse sonho que nos vai guiar durante os próximos tempos. Paulo, muito obrigada por este tempo aqui e nós também agradecemos muito terem estado connosco em mais um episódio dos Extraordinários. Estaremos de volta no próximo mês. Obrigada.